Muito bem, irmãos, nós vamos dar início, então, à nossa escola bíblica dominical. E eu quero hoje abordar com vocês uma análise panorâmica do Evangelho de Cristo, conforme o relato de João. Então, abra sua Bíblia aí, no Evangelho segundo João, e nós vamos ter uma visão panorâmica, como estamos fazendo este ano aqui nesta igreja. Uma visão panorâmica do Antigo Testamento, uma visão panorâmica do Novo Testamento. O reverendo Arival está falando sobre o Antigo Testamento e nós estamos falando sobre o Novo Testamento. E hoje nós vamos tratar do Evangelho de João. E eu convido você então para nós lermos inicialmente capítulo 1, versos 1 a 4, dentro desta introdução, deste prefácio, diríamos, deste introito do livro. João aqui dá-nos informações muito importantes sobre a pessoa de Jesus, e eu queria ler com vocês esse texto. Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 5. Se você está com a versão atualizada, você pode ler comigo. Vamos juntos? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós precisamos parar e perguntar o seguinte: nós temos no Novo Testamento aquilo que se chama de 4 evangelhos, ou 4 livros biográficos, não biográficos no sentido estrito da palavra, restrito da palavra, mas no sentido mais lato, mais abrangente. E nesses 4 evangelhos nós temos Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados evangelhos sinóticos, que têm a mesma perspectiva, têm a mesma característica, embora com aspectos ainda diferentes, mas focando as mesmas coisas. E nós temos o Evangelho de João, que não é sinótico, é distinto dos demais. O último evangelho a ser escrito. Mateus escreveu para os judeus, por isso a ênfase dele é provar que Jesus é o rei dos judeus. Marcos escreveu para os romanos, por isso a ênfase dele é provar que Jesus é o servo, que trabalha, que faz, que realiza, que opera milagres. Lucas escreveu para os gregos, e por isso a ênfase dele é provar que Jesus é o homem perfeito. Então Lucas é o evangelho que mostra a salvação, as parábolas sobre salvação. Jesus é aquele que se interessa pelos povos, pelo homem, pelos gentios, pelos desprezados da sociedade. E ele mostra então, sendo um homem perfeito, o ministério de oração de Jesus. Mas João, ele vai escrever um evangelho universal, tanto para judeus quanto para gentios. Ele não foca apenas um grupo específico, é um evangelho mais abrangente. E a grande tese de João é provar que Jesus é o Filho de Deus. E que tendo nele fé, você recebe dele a vida eterna. Essa é a grande ênfase dele, nós vamos estudar isso daqui a pouquinho. João é considerado o pico do Everest da teologia bíblica, o mais teológico de todos os evangelistas. E João talvez seja o livro mais lido no mundo. Dentro da Bíblia, o livro mais conhecido e mais lido é João. Até hoje, quando você vai fazer uma campanha de evangelização, é muito comum se imprimir Evangelho de João e distribuir. Agora, não significa que ele é o mais fácil, talvez o mais complexo. Porque João divide o material dele em 2 áreas. Se você notar,
do capítulo 1 ao capítulo 11, ao registro dos milagres, 7 milagres de Jesus. Dos capítulos 12 ao capítulo 21, você tem os ensinos de Jesus, os discursos de Jesus. Não significa que nos primeiros 11 capítulos nós não tenhamos discursos, temos alguns discursos complexos demais. Mas os milagres estão focados nesses 11 primeiros capítulos, que nós chamaríamos do ministério público de Jesus. Mas nos capítulos 12 a 21, você nota que Jesus desenvolve esses ensinos fundamentalmente no cenáculo. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Acontece numa única semana. Aliás, não é numa semana não, é num final de semana. É num final de semana, onde Jesus Cristo vai ministrar os grandes ensinamentos. Quem é o autor deste evangelho? Você diz, João, mas não está escrito isso. Nenhum dos evangelhos, como as epístolas de Paulo, o autor está definido no próprio texto. João não diz isso. Evangelho de João aos gentios e judeus, não está assim introduzido. Você deduz que é João. E as deduções ou conclusões que foi João que escreveu são fartas e abundantes, tanto internamente quanto externamente. Os pais da igreja, todos, sem qualquer exceção, foram unânimes em afirmar que este evangelho foi escrito por João. Quem é João? Filho de Zebedeu, irmão de André, ou de Tiago? De Tiago, irmão de Tiago, é empresário de pesca, conviveu a vida toda ali às margens do mar da Galileia. Ele era filho de Salomé, e há às vezes até algumas ideias de que Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus, e se isso é fato, então ele tinha um grau de parentesco com Jesus, do ponto de vista de sangue. Ele foi dos discípulos um dos mais próximos de Jesus. Vocês se lembram disso? Que em 3 ocasiões Jesus chamou apenas 3 para estarem com ele, e João fazia parte desse grupo seleto. Vocês lembram quais foram as 3 ocasiões que Jesus chamou 3 dos discípulos para estarem com ele? Transfiguração, ressurreição da filha de Jairo e jardim do Getsêmani. Nessas 3 ocasiões, Jesus chama Pedro, Tiago e João. Mas dentro desse grupo seleto de mais próximo de Jesus, João era o discípulo amado, aquele que reclinou no peito de Jesus. Então, dos discípulos, nenhum teve maior intimidade com Jesus do que João. Prova disso é que João foi o único discípulo que participou com Jesus do seu momento de agonia. Se você perceber lá no Getsêmani, 2 dos discípulos foram para a casa do sumo sacerdote. Quais que foram? Pedro e João. Lá, Pedro nega Jesus e sai. João fica. Então ele não só vai, mas ele fica. Segundo, João foi o único dos apóstolos que não abandonou Jesus no momento da sua crucificação. Ele estava lá no pé da cruz. Todos os demais fugiram. João está lá. João foi o único apóstolo a quem Jesus confiou a sua mãe. Por que o fez? Porque é muito provável que quando Jesus foi crucificado, José já estava morto. Segundo, porque os irmãos de Jesus, até a ressurreição de Jesus, não criam nele. Outro fato importante sobre João. João, mais tarde, logo depois que Jesus ressuscita, que Jesus volta para o céu, que Jesus derrama o Espírito Santo, João vai se transformar num importante líder da igreja de Jerusalém. Juntamente com Pedro
e com Tiago, irmão de Jesus. Lá em Gálatas 2:9, esses três, Pedro, Tiago, irmão de Jesus, não o Tiago apóstolo, porque o Tiago apóstolo, irmão de João, foi morto por Herodes, lembram disso lá em Atos 12? Foram chamados de colunas da igreja de Jerusalém. É curioso também, outro importante dado sobre João, é que João tem um ministério muito próximo de Pedro. Eles eram colegas de pesca, de empresa pesqueira, e eles estão juntos no cenáculo, estão juntos lá na questão da cura daquele paralítico na porta do templo de Formosa, e eles estão juntos quando correm para ver o túmulo aberto. Então eles têm uma espécie de parceria de ministério, e lá em Gálatas 2:9 eles são chamados de colunas da igreja de Jerusalém, líderes da igreja de Jerusalém. Mas mais tarde João, ele vai se transferir para a cidade de Éfeso. Éfeso era a capital de que província romana, vocês lembram? Só 10 de cada vez para não ficar confuso, por favor. Qual província da Ásia que tinha Éfeso como capital? Província, não da Ásia, província do Império. Ásia Menor. Lembra disso? Éfeso era a capital da Ásia Menor. Paulo plantou a igreja em algumas províncias. Província da Galácia, província da Macedônia e província da Ásia Menor. Éfeso era a capital. Éfeso veio se tornar a mais importante igreja do Novo Testamento, superando Jerusalém e Antioquia da Síria. Até porque Éfeso era uma importantíssima cidade, centro do culto de Diana, a deusa dos Efésios, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo passa ali 3 anos e planta igrejas em toda a província, e você conhece o nome dessas igrejas citadas lá em Apocalipse capítulo 2 e 3, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e vamos além, Hierápolis, Colossos, tudo isso fruto do ministério do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Pois bem, vocês todos sabem que todos os apóstolos de Jesus foram mortos, e mortos pelo viés do martírio, mormente no governo de Nero. Quando Paulo foi degolado, e diz os historiadores que Pedro foi crucificado, e crucificado de cabeça para baixo, e que ele foi crucificado, já havia uma profecia sobre isso, que está lá em João capítulo 21, e o próprio Jesus é quem disse isso. Portanto, de todos os apóstolos, o único que sobreviveu ao martírio foi João. O único que chegou à velhice foi João, no sentido pleno, porque Paulo também se considerava velho, ele diz isso lá na carta a Filemon. Mas João, na velhice, sendo pastor de Éfeso, onde ele morava, e Maria, mãe de Jesus, morava com ele em Éfeso, foi deportado para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Pátimos, no governo de Domiciano. E então, dali ele escreve o Apocalipse, e de Éfeso ele escreve este evangelho que nós estamos hoje considerando o evangelho de João. Tá certo? Então, o autor deste evangelho é João. Quando ele escreveu este evangelho? Certamente ele escreveu este evangelho por volta do ano 90. Entre 90 e 96, que foi o período em que ele foi deportado para a ilha de Pátimos, por Domiciano. Então, é importante você entender que este foi o último evangelho a ser escrito, muito provavelmente 60 anos depois do registro do acontecimento desses fatos que são aqui registrados nesse evangelho. Talvez você agora pergunte o seguinte: bom, mas qual foi o propósito deste evangelho? Não há dúvida sobre isso. Vá comigo lá para o capítulo 20, verso 31. Aqui está o propósito pelo qual João escreveu este evangelho.
São dois propósitos. Dois propósitos. Então vamos ler o versículo 31 comigo. Vamos juntos? 20, 31. Unanimemente, vamos ler. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, dois propósitos estão claros aí. Primeiro propósito é um propósito apologético. Qual o propósito apologético? Creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Essa é a tese dele, essa é a defesa dele. Essa é a apologia que ele defende. Qual é a tese de João aqui? Jesus é quem? O Filho de Deus. Todo o Evangelho é desenvolvido, escrito para provar essa tese. Então, se Mateus escreveu para provar que Jesus é o Rei dos Judeus, se Marcos escreveu para provar que Jesus é o servo, se Lucas escreveu para provar que Jesus é o homem perfeito, João escreveu com esse propósito: provar que Jesus é quem? O Filho de Deus. Isso é a apologia dele, isso é a tese dele, o aspecto apologético do livro. Mas o livro tem um segundo propósito, que é evangelístico. Está aí no verso 31 também. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, qual o projeto do livro? Provar uma tese apologética, Jesus é o Filho de Deus, e um projeto evangelístico. Se você crer nele, você tem vida eterna, você tem vida em seu nome. Então são essas duas grandes bandeiras que João vai defender neste evangelho, de ponta a ponta. Bom, o evangelho de João também, ele tem peculiaridades, só ele tem. Para vocês terem uma ideia, 90%, isso é importante você entender, 90% do que está no evangelho de João não está presente nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas. 90%. É por isso que ele não é chamado evangelho sinótico. Ele não tem a mesma característica dos outros três primeiros. Se você ler Mateus, Marcos e Lucas, grande parte do conteúdo de Mateus está em Marcos, de Marcos está em Mateus, de Lucas está em Mateus e Lucas, e assim por diante. De Lucas está em Mateus e Marcos, assim por diante. João não. O conteúdo de João é quase que exclusivamente dele, sem ter componentes lá nos outros. Então vamos ver isso. Vamos ver isso. Por exemplo, a introdução de João, da encarnação do verbo, você não encontra em nenhum dos outros evangelistas. Não encontra. Segundo, a festa e o milagre, primeiro milagre operado por Jesus em Caná da Galileia, só João registra. Não está nos outros evangelhos. Terceiro, a conversa de Jesus com Nicodemos, lá no capítulo 3, sobre novo nascimento, também não está em nenhum dos outros evangelhos. Quarto, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, também não é registrado por nenhum dos outros evangelistas. Aliás, uma conversa longa. Praticamente todo o capítulo 4 de João é dedicado a essa conversa de Jesus com a mulher samaritana, falando da água da vida. Só João registra esse fato. Quinto, capítulo 5 de João, o milagre lá no tanque de Betesda, daquele paralítico, 38 anos. E Jesus vai ao tanque de Betesda, que significa literalmente casa de misericórdia. E eu quero crer que era uma espécie de Santa Casa de Jerusalém. Havia uma multidão de enfermos ali, aguardando um fenômeno que eles acreditavam acontecer periodicamente, de um anjo descer e mover as águas do tanque, e o primeiro que pulasse nesse tanque era curado. E ali tinha um homem há 38 anos, talvez aguardando que fosse jogado, porque ele não conseguia ir para lá. Ele era paralítico. Frustrado, abandonado, esquecido, Jesus se aproxima dele e pergunta: queres ser curado? E o homem responde com evasiva: eu não tenho ninguém. A questão não é querer ser curado, o problema é que ninguém se importa comigo.
E Jesus então olha para ele e disse: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O Jesus que pergunta é o Jesus que ordena, e o Jesus que ordena é o Jesus que tem poder para tornar a sua ordem eficaz. E o homem se levanta curado. Se você perceber, ainda, em sexto lugar, o discurso de Jesus sobre o pão da vida no capítulo 6, 22 a 71, só João descreve. Nenhum outro evangelista fala. Por exemplo, o texto que nós pregamos hoje de manhã aqui, sobre a água da vida, João 7, 37, 38, só João registra. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Só João registra isso. Quer ver mais? João capítulo 9. A cura daquele cego. Só João registra esse milagre. Nenhum outro evangelista registra. João capítulo 10. O bom pastor. Só João registra isso. João capítulo 11, o milagre, talvez o maior milagre público de Jesus. A ressurreição de Lázaro. E eu já disse isso aqui, mas como temos pessoas novas aqui, eu gostaria de repetir esse fato. Porque eu acho que ele é relevante. Vocês imaginam por que Jesus esperou que Lázaro ficasse 4 dias sepultado para depois ressuscitá-lo? Por quê? Vocês acham que foi por acaso? Bom, o acaso não existe nas coisas de Deus. Não existe acaso nas coisas de Deus. Tudo tem um propósito. Então por que ele esperou 4 dias? Não ressuscitou no terceiro, ou no segundo, ou no primeiro? Porque eu pergunto a você, um morto de 2 dias está menos morto que um morto de 4 dias? Está ou não está? Não, não está. Morto é morto. Se ele tem 1 minuto de morto e tem 4 dias de morto, ele está morto do mesmo jeito. Por que então 4 dias? Porque dentro da crença dos rabinos, um morto podia ser ressuscitado pela instrumentalidade de um homem de Deus, um profeta de Deus, até o terceiro dia. Nós temos registro de ressurreição de mortos pela instrumentalidade de homens na Bíblia? Temos ou não temos? Temos. No ministério de Elias, no ministério de Eliseu. Nós temos também no ministério de homens de Deus, como apóstolos, como Paulo, como Pedro, que ressuscitaram mortos. Porém, na crença dos rabinos, a partir do terceiro dia, ou seja, do 4º dia, nenhum homem, nem profeta, nem apóstolo, nem ninguém, ser humano, tinha condições de ressuscitar um morto. Era a crença deles, era a teologia deles. Quando Jesus chega em Betânia, já no 4º dia que Lázaro está sepultado, e ressuscita Lázaro, ele está confrontando os judeus com a sua teologia. Ou vocês admitem que eu sou Deus, ou vocês abandonem a teologia que vocês professam. Porque não dá para sustentá-la e negar que eu sou Deus. Estão percebendo? Jesus fez essa mesma coisa. Está registrado lá em Marcos capítulo 2, quando ele chega, está ensinando uma casa, e aí os amigos levam um homem paralítico. Quando chegaram, a casa estava entupida de gente, ninguém abria caminho para eles. Decididos a não retrocederem nesse projeto de deixar esse homem aos pés de Jesus, abriram o telhado, e desceram com o homem, com cama e tudo, no local onde Jesus estava ensinando. Quando Jesus viu a fé daqueles moços, disse para o homem paralítico: os teus pecados estão perdoados. Qual foi a reação dos escribas e fariseus que estavam ao redor, escutando Jesus?
tu blasfemas, tu blasfemas. Mas eles não disseram, eles pensaram. E Jesus que lê coração? E por que vocês estão cogitando no coração de vocês? Qual que é mais fácil dizer para esse homem? Estão perdoados os teus pecados ou levanta, toma o teu leito, vai para casa? Por que Jesus fez essa pergunta para eles? Porque dentro da cabeça deles, na teologia deles, na crença deles, era o seguinte: ninguém pode ser curado antes de ser perdoado. Eles faziam uma conexão entre pecado e doença. Então, na cabeça deles é o seguinte: Jesus estava blasfemando que só Deus perdoa pecados, é o que eles disseram. E eles estavam errados ou certos? Estavam certos, a teologia deles estava certa. Qual o problema deles? É que eles não entendiam ainda que Jesus é o próprio Deus encarnado. O que Jesus Cristo faz? Jesus os apanha com as próprias cordas da teologia deles. E pergunta para eles: o que é mais fácil? Dizer para esse homem: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta, toma o teu leito e anda? Porque se o homem levantasse, o paralítico levantasse e andasse, na cabeça deles, o homem estava perdoado. Como só Deus perdoa pecados, eles acreditavam nisso. Então eles tinham que admitir: esse homem ou é Deus ou a nossa teologia está errada. Percebem? Então, o homem se levanta, curado, e eles precisam admitir que de fato eles estão diante de alguém que não é apenas um homem, é o próprio Deus. Mas seguindo aqui, se você perceber, dentro das peculiaridades, a cerimônia de lava-pés, lá no capítulo 13 de João, só João registra isso. Só João registra isso. Mais ainda, o discurso do cenáculo, preste atenção nisso, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, só João registra. Mas, a oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, só João registra. Só João registra. Só João registra. Para fechar essa conta da peculiaridade do Evangelho de João, distinto dos evangelhos sinóticos, capítulo 21, a restauração de Pedro, a pesca milagrosa, só João registra. Então você está diante de um evangelho que é dissemelhante, não é semelhante aos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, tá certo? Pois bem, se a tese de João, a apologética, é provar que Jesus é o Filho de Deus, João não teve a preocupação de fazer um relato exaustivo, detalhado do ministério de Jesus. O que é que ele faz? Ele pinça alguns fatos, sobretudo milagres, que vão evidenciar o poder de Jesus como Filho de Deus. E João se dedica a registrar 7 milagres, antes da sua ressurreição, entre seu nascimento e sua morte. Quais são esses milagres? Quais são os 7 milagres que João relata? Primeiro milagre foi? Qual foi o primeiro milagre? A água transformada em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, 46 a 53, a cura do oficial romano. Terceiro milagre, paralítico de Betesda, capítulo 5. Quarto milagre, a multiplicação dos pães, no capítulo 6, 1 a 13. Quinto milagre, Jesus caminha sobre o mar, capítulo 6, 12 a 21. Aliás, o único milagre, juntamente com a multiplicação dos pães, registrado pelos 4 evangelistas. Sexto milagre, a cura do cego de nascença, no capítulo 9. O sétimo milagre,
Ressurreição de Lázaro, capítulo 11. Depois que Jesus ressuscita, tem mais um milagre ainda. Qual é o milagre? A pesca milagrosa lá do capítulo 21, quando Jesus disse para os discípulos: lançai a rede à direita do barco e achareis. Quantos peixes eles pegaram? Quantos peixes? 142, tem certeza? Você arranhou, bateu na trave, mas não chegou, né? Você pode ser mais otimista um pouquinho. Quantos peixes? 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. Então, esses milagres estão aí com um propósito único. Qual o propósito único? Qual é a tese apologética dele? Provar que Jesus é o Filho de Deus. Para isso estão aqui esses milagres registrados. Pois bem, já que a tese de João é essa, provar que Jesus é o Filho de Deus, ele propositadamente reúne nesse evangelho 7 ocasiões onde Jesus vai usar a expressão mais importante do Velho Testamento para provar Deus, a existência de Deus como o único Deus verdadeiro. Qual é a expressão máxima no Antigo Testamento para provar que Jesus é o único Deus? Lembram disso? Eu sou o que sou. Em que contexto esse texto aparece pela primeira vez na Bíblia? Onde aparece isso pela primeira vez na Bíblia? Lá na sarça ardente. Lembram disso? Lá na sarça ardente. Aliás, gente, preste atenção. É aqui que aparece pela primeira vez o nome de Deus, Iavé, ou Javé. Por que às vezes é Iavé, às vezes é Javé? Você lê às vezes numa versão é Iavé, você lê na outra versão é Javé. Porque no hebraico, o iod, que é o i, ele tem tanto valor de i quanto valor de j. É a mesma letra. Então, I e J no hebraico é a mesma coisa. Então, tem hora que você lê Javé, tem hora que você vê Iavé. É a mesma coisa. Então, quando Deus diz, eu sou o que sou, Ele está dizendo algumas coisas. Eu sou o Deus autoexistente. Sabe por quê? Você e eu, como todas as outras criaturas, são seres que dependem de outro alguém para viver. Ou seja, todos os demais seres que existem, sejam anjos, sejam homens, sejam animais, sejam seres vegetais, têm vida, foram criados. Decorre a vida dele de outro alguém, que é o Criador. Deus é o único ser que pode dizer, eu sou o que sou. Aliás, não sei quantos já leram Antônio Vieira. Antônio Vieira foi um padre português, que viveu largamente, boa parte da vida dele no Brasil. E Antônio Vieira é considerado o maior orador de todos os tempos da língua portuguesa. Eu não vou entrar nos detalhes da sua teologia. Ele tem alguns sermões que são bons, bíblicos, outros descambam muito. Mas, no ponto de vista de oratória, ninguém se assemelhou sequer a Antônio Vieira. Para eu ter uma ideia, Rui Barbosa aprendeu com ele, estudava nele para entender retórica. E ele tem um sermão muito famoso, Antônio Vieira, lá no livro de Gênesis, sobre pulves est et pulvis reverteres. Tu és pó e ao pó tornarás. E ele diz o seguinte: o homem não é o que é, o homem é o que foi e o que há de ser. Só Deus é o que é, porque só Deus pode dizer, eu sou o que sou. Se o homem veio do pó, se o homem retornará ao pó, o homem é pó. Porque o homem não é o que é, o homem é o que foi e o que há de ser. Faça entender o pó que fomos. Do pó Deus criou, soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Fácil entender o pó que seremos, basta ir num cemitério, aqui jaz. Mas como entender o pó que somos?
o pó que anda, o pó que corre, o pó que ri, o pó que chora. É fácil? Se o homem foi pó, e o homem voltará a ser pó, então o homem é pó. Porque o homem não é o que é o que foi e o que há de ser. Só Deus é o que é. E ele ilustra isso. Pensa comigo na vara que Moisés levou diante do faraó. Diz a Bíblia que Moisés lançou a vara no chão e a vara virou o quê? Virou o quê? Uma serpente. E aí os magos do Egito fizeram o mesmo. E o que aconteceu? A vara de Moisés engoliu as serpentes dos magos do faraó. Ora, mas vara não tem garganta? Não tem boca? Como é que as engoliu? É que aquela serpente não era o que era. Era o que tinha sido e o que havia de ser. Se ela foi vara e tornou a ser vara, não era serpente, era vara. O homem não é o que é, o homem que foi e o que há de ser. Só Deus pode dizer, eu sou o que sou. Então essa é a grande tese de João. Eu sou o que sou. E há 7 vezes nesse evangelho, onde Jesus Cristo afirma categoricamente, eu sou. Qual foi a primeira vez? Eu sou, primeira vez, eu sou o pão da vida. Está lá em João 6,35. Eu sou o pão da vida. Segunda vez, 8,12. Eu sou a luz do mundo. Terceira vez, está lá em João 10, 7 e 9. Eu sou a porta. Quarto, está lá em João 10, 11. Eu sou o bom pastor. Quinto, está lá em João 11, 25. Eu sou o quê? A ressurreição e a vida. Sexto, está lá em João 14, 6. Eu sou o quê? O caminho e a verdade e a vida. E ninguém vê o Pai senão por mim. Sétimo lugar, ele diz, eu sou o quê? A videira verdadeira. Capítulo 15, versículo 1. Pergunta, por que Jesus 7 vezes, por que João propositadamente reúne 7 vezes o número da perfeição? Esta afirmação, eu sou de Jesus. Para deixar muito claro essa conexão do Êxodo 3,14, quando Deus aparece para Moisés lá no Sinai, na sarça ardente, quando ele pergunta, mas quem é que está me enviando? Eu sou o que sou, me enviou a vós outros. Agora preste atenção noutra coisa importante. O Deus Yahvé, que em algumas versões mais modernas nossas traz Jeová, porque a palavra Jeová não é um nome de Deus. A palavra Jeová é uma mistura, uma associação de 2 nomes, pegando as consoantes de Yahvé ou Javé com as vogais de Adonai. Quando você pega as consoantes de Yahvé com as vogais de Adonai, você forma um nome chamado Jeová. Jeová. E Jeová, já que nós vamos usar a palavra que foi criada com essas 2 junções, é o Deus da aliança. É o Deus que se relaciona. É o Deus da salvação. Então a grande pergunta é, quem é o Jeová do Antigo Testamento? É o próprio Jesus, pré-encarnado. Portanto, o Jeová, que se revela no Antigo Testamento, é o próprio Jesus, imutavelmente. E que na plenitude dos tempos, nasceu de mulher, nasceu sob a lei, se encarnou. Olha que coisa magnífica.
Olha que coisa fantástica. Olha que tese bonita que João defende neste evangelho. Ele escreve de forma apologética, e vamos entender outra coisa importante aqui, irmãos. Importante aqui. A grande pergunta é por que é que João escreveu um livro apologético para provar que Jesus é o Filho de Deus? Que doutrina perigosa ensaiava a levantar sua cabeça, e que levantou sua cabeça e quase matou a igreja cristã no 2º e 3º século do cristianismo. Como é que chamava essa heresia? Quem lembra? Gnosticismo. Gnosticismo. O que ensinava o gnosticismo? A palavra gnosticismo vem de uma palavra grega gnosis, que significa conhecimento. O gnosticismo era uma mistura do judaísmo com a filosofia grega, onde as pessoas só conheciam a Deus através de um conhecimento esotérico, e não era para todos, era para um grupo de iluminados. De tal maneira que eles precisaram criar algumas coisas. Eu preciso que você entenda isso, para você entender por que João escreveu esse evangelho. Os gregos, dentro dessa visão gnóstica, entendiam duas coisas. Primeiro, a matéria é má. O espírito é bom. Se a matéria é má e o espírito é bom, então os gregos tinham que negar 3 doutrinas do cristianismo. Quais doutrinas? Primeiro, a criação. Segundo, a encarnação. Terceiro, a ressurreição. Certo? Bom, mas o problema é o seguinte, que Jesus de Nazaré era uma pessoa histórica, concreta, tangível. Você podia pegar nele, ele não era um fantasma. Aí dentro do gnosticismo surge uma seita herética chamada de docetismo. Docetismo. E no docetismo se ensinava que o Cristo veio sobre o Jesus histórico no batismo. E que o Cristo deixou o Jesus histórico na crucificação. E que esse Cristo, ele era uma espécie de fantasma, que ele caminhava pela praia e nem marca deixava na areia. Então João, que reúne argumentos para provar que Jesus é o Filho de Deus, precisa provar também outra tese, que esse Jesus se fez carne, que ele não é um fantasma, que ele é um ser concreto, um ser humano real, que ele habitou entre nós, que ele vestiu pele humana, que ele andou entre nós, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. O que eu estou querendo levantar com vocês? A necessidade de João ter escrito um evangelho apologético para provar que Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Porque lá no final do 1º século, essa terrível heresia já estava se levantando, tentando desmistificar ou tentando negar a verdade que Jesus é o Filho de Deus. Para que João escreve? Para botar o machado da verdade nesta heresia perniciosa que estava ameaçando a igreja cristã. Por isso ele escreveu esse evangelho apologético, provando que Jesus é o quê? O Filho de Deus. E eu gosto muito da frase de C.S. Lewis, quando ele diz o seguinte: quando você está diante de Jesus, você tem 3 opções. 3 opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, um doido, varrido, ou então ele é Deus. Ou então ele é Deus. Porque se Jesus não é quem ele disse ser, então ele é um mentiroso. Porque foi ele quem disse: eu sou o que sou. Ele disse lá para os judeus, capítulo 8, antes de Abraão existir, eu sou, porque eles estavam com dúvida. Mas como é que o senhor fala que o senhor é tão antigo assim? O senhor é mais antigo que Abraão, que é o nosso pai? Mas como é que o negócio? O senhor não tem nem 50 anos. E Jesus diz: mas antes que Abraão existisse, eu sou. O que ele estava afirmando com isso? Eu tenho pré-existência. Não pensem vocês que eu comecei a existir
no dia que eu nasci, lá em Belém da Judéia. Você e eu não temos pré-existência. Nós começamos a existir no dia que nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe, e nós começamos a existir historicamente no dia que nós nascemos. Mas Jesus não começou a existir ali no seu nascimento. Ele já existia desde sempre. Como é que João abre o seu evangelho? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Me divide aí, vocês que são bons de homilética, né? Me divide esse versículo primeiro aí. Sobre o que assunto está falando? No princípio era o verbo. Esse verbo era aí está em que tempo verbal? Que passado? Pretérito perfeito ou imperfeito? Estou em dúvida agora, vocês falaram que é perfeito ou imperfeito? Perfeito ou imperfeito esse verbo aí no passado? Pretérito e imperfeito. Porque se tivesse pretérito perfeito, como é que seria? No princípio, foi o verbo. Bom, então eu não tinha pré-existência. Está escrito no princípio, era o verbo. O que significa isso? Que quando tudo começou a existir, ele já existia. E João tem mais um cuidado. E tudo que veio a existir por intermédio dele. Ele não só tinha pré-existência, como ele foi o criador de tudo que existiu. Estão percebendo a tese de João? Numa linguagem bem humana, viu gente? Desculpa de eu falar isso. Mas João começa botando os dois pés no peito dos hereges. Ele já começa jogando uma pá de cal na heresia. Ele começa provando já que esse Jesus precisa ser Deus porque ele é eterno. No princípio era. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Mas agora vamos para a segunda frase. E o verbo estava com Deus. A expressão no grego aí, prostonteon, traz a ideia de face a face com Deus. O que João está provando aí? O que João está provando aí? A personalidade distinta do verbo, daquele que nós chamamos de Pai. O que João está provando aí, é jogando uma pá de cal no unicismo, que acredita que Deus é uma só pessoa. João está provando aí que Deus, embora seja um só, constitui-se em três pessoas. Que o Filho é Deus, mas é distinto do Pai. Que convive com o Pai, está face a face com o Pai. E o que ele prova mais? E o verbo, finalzinho do versículo 1, e o verbo era Deus. Você já provou a eternidade do verbo e já provou a personalidade do verbo, agora ele prova o quê? A divindade do verbo. Então, João escreve, irmãos, este evangelho com este propósito apologético, para provar que Jesus é o Filho de Deus. É por isso que ele reúne os milagres, e é por isso que ele reúne as declarações. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, para fazer uma conectividade importantíssima com o Iavé, ou Javé, ou Jeová do Antigo Testamento. Pois bem, eu gostaria de, nos últimos minutos que me restam, ainda trabalhar com vocês uma outra tese, de que João, mais do que qualquer outro evangelista, levanta para nós de maneira muito bonita a ideia da soberania de Deus na nossa salvação. Para que, crendo nele, qual é o propósito evangelístico? Tenhais vida em seu nome. Então, João está dizendo que salvação você só encontra em quem? Em Jesus. Por que é importante trabalhar disso? Irmãos, nós estamos vivendo uma época que tem ojeriza de apologética. Perceberam isso já? Não suporta mais apologética.
Porque nós estamos vivendo uma sociedade inclusivista e pluralista. Nas escolas, você não pode mais falar determinadas coisas, porque você fere esse, você fere aquele, você fere aquele outro, fere a suscetibilidade de um, fere a susceptibilidade de outro. Então, no campo do mundo aí hoje, você não pode mais dizer que a sua verdade é a verdade. Porque há muitas igrejas, há muitas religiões, há muitas crenças, há muitas teologias, e você afirmar que o que você crê é a verdade é uma presunção, é uma pretensão, é uma soberba, é uma arrogância intelectual, e aí você está entrando num campo em que vai ferir a suscetibilidade do outro, então não pode. Mas a verdade não é invertebrada. A verdade tem espinha dorsal. A verdade é granítica. A verdade, ela não é terreno movediço, não. É rocha. Foi verdade ontem, é verdade hoje, vai ser verdade amanhã. É verdade para você, é verdade para mim, é verdade para todos. E João tem esse cuidado porque já no primeiro século essa ideia de que a verdade de Deus estava sendo questionada, muito mais hoje, muito mais hoje, muito mais hoje, muito mais hoje. E eu posso lhes garantir uma coisa, irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer aqui. A perseguição ideológica é pior do que a perseguição física. A ameaça à igreja não está nas mãos do Estado Islâmico. A ameaça à igreja não está nas mãos dos comunistas radicais. A igreja nunca deixou de ser forte por causa do martírio e da perseguição. Nunca. O que é uma ameaça à igreja, irmãos, é a ameaça doutrinária. É de você minar as bases, você minar os alicerces. É de você relativizar a verdade. É de você abrir os braços e dizer o seguinte: agora nós todos somos iguais. Não importa o Deus que você crê, a fé que você tem, a Bíblia, o livro que você lê, se é o Alcorão, se é a Bíblia, se é o livro dos Vedas, nós todos somos iguais. Todos fazemos parte de um único time. Isso é um grande risco para a igreja. É por isso que o liberalismo teológico matou a igreja na Europa. É por isso que o liberalismo teológico está matando igrejas no mundo inteiro, porque no momento em que você deixar de crer e defender essa verdade, que Jesus é o Cristo, e que a única maneira de você ter vida é crendo nele, acabou o cristianismo. Você não tem mais nada para pregar. Mais nada para pregar. Então estudar esse livro, irmãos, é vital para a vida da igreja. Vital para a vida da igreja. Pois bem, do ponto de vista da soberania da salvação, a primeira coisa que João prova é que o homem não pode jamais buscar a Deus por si mesmo. Não pode. Jesus Cristo diz o seguinte, lá em João capítulo 8, quem pratica o pecado é o quê? Quem pratica o pecado é o quê? Escravo do pecado. Escravo do pecado. Jesus Cristo diz para Nicodemos: se você, Nicodemos, não nascer de novo, você não pode fazer o quê? Você não pode ver o reino de Deus. E se você não nascer da água e do Espírito, você não pode fazer o quê? Entrar no reino de Deus. E eu pergunto a você: o homem nasce a si mesmo? O homem é o próprio agente do seu novo nascimento? Se você hoje aqui, uma hipótese, não, eu não sou convertido ainda, mas hoje eu estou uma decisão, eu vou nascer de novo, eu vou produzir isso em mim mesmo. Você consegue? O profeta pergunta: pode porventura etíope mudar a sua pele e o leopardo as suas manchas? Nem tampouco podeis. Ou seja, numa linguagem agora reformada, calvinista, nós diríamos que o homem está no estado de depravação total. Ele não pode salvar a si mesmo, porque ele está morto nos seus delitos e pecados.
Ele é escravo do pecado. Ele está cego espiritualmente. Ele não pode produzir nele mesmo essa mudança, essa transformação. Segunda verdade que João deixa claro neste evangelho é o seguinte: quem escolhe quem? Você escolhe a Deus ou Deus escolhe você? Quem dá o pontapé inicial nesse processo? Deus ou você? Veja comigo lá em João 6,37. João 6,37. Vamos juntos? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Para que você vá a Jesus, algo tem que acontecer antes. Que algo é esse? O Pai precisa dar você para Jesus. Numa linguagem teológica, diríamos o seguinte: Deus é quem elege, escolhe, predestina você para a salvação. Não foi você que num dado momento disse: eu vou escolher Deus. Foi Deus que escolheu você. Até você pode dizer isso. Mas quando você diz eu vou escolher Deus, já aconteceu um fato anterior a esse. Deus já tinha escolhido você. E foi Deus quem operou em você tanto querer quanto realizar. Quando você diz eu amo a Deus, eu vou amar a Deus, é porque Deus já amou você primeiro. Porque na verdade, o amor que você tem por Deus é o refluxo do fluxo do amor de Deus por você. Então, é Deus quem escolhe. É Deus quem escolhe. Graças a Ele por isso, porque se dependesse de nós escolhermos a Deus, nós estávamos perdidos, arruinados, condenados, irremediavelmente condenados. Foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos deu de presente para Jesus. Em outras palavras, você é um presente do Deus Pai ao Deus Filho. Falando do Dia das Mães, de dia de presente, né? Olha que presentaço. Você é um presente. Você é um presente do Deus Pai ao Deus Filho. E que presente, hein? Bem verdade que esse presente era meio ruimzinho, né? Aí Deus começou a trabalhar nesse presente, entendeu? Na linguagem de Efésios 2:10, você é o poema de Deus. E esse poema não está pronto ainda não, esse poema tem uns negócios meio complicados nele, mas Deus está escrevendo, entendeu? Está escrevendo. No final esse poema vai ficar maravilhoso. Deus ainda está trabalhando em você. Mas você é um presente de Jesus ao Deus Pai. Dentro desse projeto ainda, da soberania de Deus na salvação, João destaca outra coisa, que Jesus morreu pelas suas ovelhas. Isso é tão precioso entender, irmãos. O bom pastor faz o quê? Dá vida pelas suas ovelhas. Sabe o que significa isso? Que quando Jesus foi para a cruz, você acha que Jesus estava pensando em você, estava morrendo por você, ou morrendo assim de forma geral, lata, assim? O que vocês acham? Ele morreu pela sua igreja, pelas suas ovelhas. Ele morreu por você. A morte de Cristo não foi para possibilitar a sua salvação, a morte de Cristo foi para efetivar a sua salvação. É isso que nós usamos numa linguagem bíblica, teológica, complicada de entender, chamada de doutrina da expiação. Quando você fala que a morte de Cristo é expiatória, significa o seguinte: a morte de Cristo ela é substitutiva. O que significa isso? Significa que Jesus morreu por você, no seu lugar, em seu favor. De tal maneira que
Não há possibilidade de você ser condenado, porque a condenação que você deveria sofrer, ele sofreu no seu lugar. É por isso que Paulo, em Romanos 8, pergunta assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus, também intercede por nós. Ou seja, a justiça de Deus foi satisfeita, porque o salário do pecado é a morte, e o inocente morreu por mim, para que eu não sofresse o golpe da lei. A lei de Deus foi cumprida, tanto ativamente, porque Jesus obedeceu a lei, quanto passivamente, quando ele morreu pelo culpado, que sou eu. De tal forma que, quando ele morreu, ele não morreu para possibilitar a sua salvação. Ele morreu para salvar você. Ele morreu no seu lugar. Ele levou sobre o seu corpo no madeiro os seus pecados. Foi traspassado pelas suas iniquidades, moído pelos seus pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. A quarta verdade que esse texto mostra da soberania da salvação é o que nós chamamos de graça irresistível ou vocação eficaz. O que significa isso? Significa que a todos quantos Deus escolhe, Ele chama. Quem pode ler comigo Romanos 8:30? Depois nós vamos voltar para esse texto de João. 8:30. Ok, obrigado, irmão. Vamos fazer coro com ele e lermos juntos esse texto? Vamos lá? A esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então preste atenção num ponto importante aqui. Todos quantos são predestinados são chamados. Todos quantos são predestinados e chamados são justificados. Todos quantos são predestinados, chamados e justificados são glorificados. Ou seja, não há falha em todo o processo. Não há furo. Não há exceção. Em outras palavras, Deus é soberano para planejar, Deus é soberano para executar e Deus é soberano para consumar. Não há possibilidade de haver fracasso no plano de Deus. Então, todos quantos Deus escolhe, Deus chama. Agora vamos para João 6,37 de novo, por gentileza. João 6,37 outra vez. Podem ler, por favor. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. Vocês acham que tem alguma brecha para exceção aí? Não. Jesus é categórico, é insofismável, é radical. Todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. Em outras palavras, o Deus que é soberano para escolher, é também soberano e eficaz para chamar eficazmente. Bom, dentro da soberania de Deus na salvação, tem o último ponto, que nós chamamos, dentro da teologia, de perseverança dos santos. O que é a perseverança dos santos? Não é o santo que é salvo, que persevera porque ele é bom, porque ele é maravilhoso, porque ele é forte, porque ele é irresistível, não. Quem persevera é o próprio Deus. Irmão, se dependesse de mim para perseverar, eu caía aqui, tropicava acolá, não é assim que acontece com a gente? Lembra do Pedro? Não, Senhor, é que todos te abandonem, eu jamais. Eu jamais. Senhor, conta comigo, eu sou um cara batuta.
A corda não rói do meu lado, não. Coitado. Caiu no mesmo dia. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Mas quem persevera é Deus. Por isso está lá em Filipenses 1,6 assim: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então vamos voltar para João 6,37 para provar isso? Leia de novo, João 6,37. Tem dúvida aí? E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Quem está dando segurança para quem aí? Jesus dá segurança para nós. Não somos nós que nos seguramos a nós mesmos. Por que é importante dizer isso, irmãos, queridos? Porque há tantos crentes sinceros, salvos por Cristo Jesus, que vivem inquietos, perturbados, desesperados, com medo de perder a salvação. Medo. Gente que acorda de manhã para perder a salvação. Aí é um tormento, uma angústia, um desespero. Gente com medo, eu falei, meu Deus, e se eu cair e perder a salvação? Aí fica numa angústia. Aí tem outras que partem para outro extremo perigoso. Outro extremo perigoso. Não, eu estou seguro mesmo, eu estou salvo mesmo, eu posso viver o que eu quiser, eu posso dar as minhas escapadelas, eu posso dar as minhas escorregadas, porque estou salvo, estou garantido mesmo. Então, deixa eu curtir a vida, porque não vai dar errado. Então, deixa comigo. É outro perigo. Por que é outro perigo? Porque aqueles que são chamados para a salvação, são chamados para a santidade. Um salvo não planeja pecar. Não planeja pecar. Pecado da vida do salvo é acidente de percurso. Por isso, a Bíblia nos informa que aquele que pratica o pecado, escravo do pecado. E Jesus não nos salvou no pecado, Ele nos salvou do pecado. Portanto, aquele que é salvo anseia por santidade. Deus nos predestinou ou nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Então notem isso. Você e eu podemos e devemos ter certeza de vida eterna. Certeza. Quem pode ler comigo aí João 6:47? João 6:47, olha aí. Vamos lá? Em verdade. Então vamos entender esse versículo agora. Já que nós estamos estudando português aqui hoje também, o verbo ter aí está em que tempo verbal? Me ajudem, vocês são catedráticos. Presente. Presente quê? Presente do indicativo. Em verdade vos digo, quem crê em mim, terá, teve, tem a vida eterna. Eu pergunto para vocês, eu tive, eu terei, ou eu tenho esse microfone na mão? Eu tenho esse microfone na mão. Jesus Cristo está dizendo, em verdade vos digo, quem crê em mim, não é quem crê na igreja, não é quem crê no padre, não é quem crê no pastor, não é quem crê no missionário, não é quem crê na igreja, não é quem crê no rito tal, quem crê em mim, disse Jesus. Tem o quê? A vida eterna. Agora, algumas pessoas dizem para vocês, mas isso é presunção, isso é soberba. Deixa eu perguntar para você. Você crê que Jesus fala a verdade com você e se apropriar do que ele fala para você é soberba? Ou é fé? É fé, isso não é soberba. Soberba seria se você estivesse dizendo que você é salvo porque você é bom. Eu tenho aqui no peito uma medalha de honra ao mérito, e eu carrego esse troféu aqui que eu conquistei pela minha força, pela minha piedade, eu entrei no céu, e eu vou ser aplaudido lá porque eu sou batuta. Aí é soberba. Mas você está dizendo que você é salvo, não por aquilo que você fez, mas por aquilo que Cristo fez por você.
Isso é fé. Mas dá uma olhadinha agora, por favor, em João 10, 28, sobre a soberania da salvação, e eu vou encerrar com esse versículo. Pode ler, vamos juntos, começando. Eu lhes dou a vida eterna. Quem é esse eu aí? Jesus. Vida eterna é uma conquista ou é um presente? Eu lhes dou, então é um presente. Você não merece, é presente. Que presente é esse? A vida eterna. Que segurança você tem? Ninguém as arrebatará da minha mão. Quem é ninguém aí? Ninguém. O mundo inteiro, o diabo, o inferno, o demônio, o mundo, a carne, os perigos, os bichos tudo. Ninguém. Quem está dando essa garantia é alguém confiável? Sim, Jesus é confiável. Confiável. Então você não precisa viver nessa corda bamba, nesse desespero, nesse medo, nesse temor. A única coisa que você precisa ter certeza é o seguinte: você crê? Você já bebeu dessa água da vida? Você já entregou seu coração para Ele? Você já nasceu de novo? Se você tem certeza disso, então você tem plena e absoluta segurança. Vamos orar. Vou pedir o presbítero Milton aqui para orar por nós. E Deus abençoe sua vida. Poderoso e eterno Deus, bendito e louvado seja o teu nome, Pai, pelas verdades reveladas na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor resolveu nos dar a vida eterna em Cristo Jesus. O sangue derramado naquela cruz, Pai. O preço pago para nos resgatar do império das trevas, trazendo-nos para o reino do Filho do teu amor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado pela certeza que o Senhor confere ao coração de cada um de nós, Pai, que somos teus filhos. Nascemos de novo, pertencemos à tua família, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela certeza que o Senhor confere aos nossos corações. De que nada poderá nos arrebatar, Pai. Nada, Senhor, nos tirará. A vida eterna está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado pela palavra que chegou até nós, Pai. Obrigado, Senhor, pelo pastor Hernandes aqui, Pai, trazendo-nos esta verdade. Cuida de cada um de nós, Pai. Carecemos do Senhor. Precisamos que o Senhor cada vez mais nos dê a certeza, Pai, para que possamos viver de cabeça erguida, Pai, levando o teu nome, Pai, através das nossas vidas, Pai, que o povo possa ver em nós o retrato do teu Filho Jesus, pois é no nome dele que oramos agradecidos.